Olá, estamos no ar com edição especial do CB Poder rumo às urnas, com sabatina entre os candidatos à presidência da República. Eu sou Denise Rotenburg e nossa convidada hoje é a senadora Simone Tebet, ela que é do MDB de Mato Grosso do Sul e disputa o Palácio do Planalto. E tem como vice a senadora tucana Mara Gabrilli, desculpa aí a voz. Se ligue e participe aqui conosco das nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. E hoje, gente, ainda tem a participação dos nossos colegas da Super Rádio Tupi, lá do Rio de Janeiro, que integra o grupo Diários Associados. Senadora, muito bem-vinda ao CB Poder. É uma honra recebê-la aqui. Obrigada, Denise, a honra é minha. Em seu nome eu cumprimento todo o grupo, aqueles que estão nos assistindo e nos acompanhando, seja pela rádio, seja pelas redes sociais. Senadora, um dos projetos, um dos programas de governo que a população mais pobre torce para continuar é o Auxílio Brasil de R$600. Até agora, 2 candidatos já prometeram manter esse auxílio, mas ninguém disse de onde vai tirar o dinheiro para que você que recebe esse auxílio possa continuar recebendo. A senhora pretende manter esse auxílio e de onde sai o dinheiro? Sim. Bom, Denise, o primeiro eixo do nosso programa de governo é o social. A agenda social é prioridade hoje no Brasil. Tem duas grandes metas. Primeiro, a transferência de renda permanente. Ninguém vai dormir com fome no Brasil. A partir de janeiro do ano que vem, nenhuma criança vai dormir com fome no Brasil. Para isso, nós temos toda uma rede de proteção capaz de entrar na casa das pessoas e verificar como é que está a situação familiar. Eu estou falando basicamente dos nossos anjos da guarda, que são os assistentes sociais e os agentes comunitários de saúde. Então, o programa de transferência de renda permanente permanece, como disse, e de forma permanente e contínua, mas o CAD único volta para os municípios, porque é ali que as pessoas moram e é ali que os servidores públicos conhecem a realidade da população. Dito isso, nós não temos como garantir, não deixar de proteger essas famílias com o mínimo que é R$600, que mal está dando hoje para fazer e cobrir a cesta básica. Aí você me pergunta, dinheiro tem? Tem, dinheiro tem. Lamentavelmente hoje, ele está indo para os desvios da corrupção, né? Na falta de transparência, nós não sabemos quais são as obras que estão sendo executadas, que não têm prioridade na vida das pessoas. O que a gente não pode admitir mais é que esse Brasil tão rico seja de tão pouco. O Brasil precisa ser de todos. Então a prioridade absoluta é matar a fome, erradicar a miséria e, paralelo a isso, que é o segundo grande eixo, como professora que sou, nós vamos colocar a educação como prioridade nacional pela primeira vez na história do Brasil. Então, a União vai coordenar esse trabalho com recursos do Fundeb que estão fora do teto. Já dobramos esses recursos pela legislação para que os municípios garantam vagas no ensino infantil nas nossas creches para nossas escolas e que os governos consigam trazer de volta as nossas jovens do ensino médio para dentro de sala de aula. Agora, o orçamento do ano que vem não contempla os R$200 aí a mais para pagar esses R$600. Ou seja, vai ter que cortar alguma coisa ou criar uma nova fonte de receita. O que a senhora vai fazer? A senhora vai cortar alguma coisa ou vai criar uma nova fonte de receita? Porque ali, ou seja, vamos cortar o desperdício, mas onde é que está o desperdício? Vai dar para identificar isso até 1º de janeiro? Bom, nós estamos em Brasília, no centro do poder. Tem quase R$1 bilhão sendo utilizado por ano para alugar prédios privados para acomodar os servidores públicos. E nós sabemos que o que não falta em Brasília são órgãos, repartições públicas, órgãos públicos, inclusive com salas ou prédios inteiros vazios. Esses servidores têm que voltar para os espaços públicos, porque o dinheiro é do povo, ele não pode ser usado para pagar aluguel, para garantir aí, beneficiar meia dúzia de empresários ou de donos de imóveis. Só daí nós temos R$1 bilhão. Do orçamento secreto, Denise, nós temos R$16 bilhões. Se nós falarmos que metade desse dinheiro é dinheiro que está indo para meia dúzia de deputados e senadores, que dizem que mandam esses recursos lá para a ponta, lá para o Nordeste, mas na realidade nós estamos falando de notas frias, falsificadas, onde 100% do dinheiro não está chegando lá, ele está indo para o bolso de alguém, só metade do orçamento secreto são 8 bilhões. Mas
vamos ser bem realistas. Isso leva 1 mês, 2 meses, 3 meses. A partir de janeiro, essas pessoas precisam estar com R$ 600 no bolso. Então, este ano ainda, eu sou senadora da República, se eleita presidente, esse ano ainda nós temos condições de mexer no orçamento. Uma das formas que se tem é, diante do estado de calamidade social que o Brasil se encontra, porque é um país que voltou para o mapa da fome, que tem 33 milhões de pessoas passando fome, nós estamos falando de estado de calamidade pública, nada impede, e o mercado já assimilou hoje, isso, que se cria um crédito extraordinário para que você possa, portanto, fora do teto, garantir que o Auxílio Brasil de R$ 600 esteja coberto no ano de 2023, enquanto a gente faz o dever de casa. Agora a senhora falou do orçamento secreto. Todas as conversas que eu tive lá com o pessoal do Centrão, no Congresso, eles dizem o seguinte: olha, esse orçamento veio para ficar. O fato dos parlamentares dizer para onde vão os recursos orçamentários é algo que o Congresso não quer mudar de jeito nenhum. Pelo menos ali, a maioria que existe hoje, né? Eu estou falando aqui a preços de hoje. Como é que a senhora, enquanto senadora, e o seu partido também é dividido em relação a isso, consegue acabar com esse orçamento secreto? Com uma caneta, dando transparência absoluta. Primeiro ato, exigir que todos os ministros de Estado, através de uma portaria, todos os ministros de Estado abram as contas públicas. No portal da transparência vai estar lá quem destinou o recurso para onde. Aí nós vamos ver que nós temos meia dúzia de privilegiados no Congresso Nacional levando grande parte desse orçamento secreto para os seus currais eleitorais, e veremos ainda que parte desse dinheiro não chega na ponta e que parte desse dinheiro, portanto, é 100% desviado. Denise, nós estamos falando, se nós dermos transparência como vamos dar, e se tudo se encaminhar para onde eu acho que vai, e eu tenho experiência de legislativa, eu estou há 7 anos no Congresso Nacional, nós podemos estar diante do maior esquema de corrupção da história do Brasil. Maior do que Petrolão, Mensalão e o próprio escândalo do orçamento lá da década de 90? Maior que o Mensalão, com certeza. Não sei se maior que o Petrolão, porque o Petrolão nós não conseguimos, nós só arranhamos a casca, né? Nós não conseguimos avançar em todo o esquema de corrupção que existia dentro lá. Mas se nós conseguimos avançar, com certeza, porque nós estamos falando só em um ano de 16 bilhões. Se nós tivermos ali algo em torno, em 2 anos, de mais de 30 bilhões de reais. Se nós estamos falando de 30% só desse dinheiro que está sendo desviado, aqui é absolutamente um chute, porque nós não temos como saber. Então, eu estou colocando 1/3 desse valor de 30 bilhões, nós estamos falando de 10. Ou seja, já dá aí para cobrir um pedaço desses 600, no caso, dos R$ 600 do Auxílio Brasil. Dá para fazer o que precisa ser feito nas outras áreas. Eu acho que, independente disso, a gente tem coragem para dizer o seguinte: o Brasil está passando fome, fruto da corrupção do governo passado, fruto do desgoverno deste atual presidente, que não tem planejamento e deixou correr solto. Você não tem uma política de Estado na área social. Então nós temos que enfrentar o problema com muita coragem. O ano que vem é um ano excepcional. Mesmo eu, que cuido do teto de gasto, que tenho responsabilidade fiscal, sei que o ano que vem é um ano excepcional. E nós vamos ter que criar um crédito paralelo para cobrir essa conta. O que não pode é ter uma família passando fome no Brasil. Falar em teto de gastos, a senhora vai manter, a senhora vai criar o Ministério do Planejamento, já que esse é um assunto que a senhora sempre coloca aí com prioridade na sua agenda, o planejamento. A senhora vai recriar o Ministério? Quantos ministérios a senhora pretende criar? E quem vai ser seu ministro da Fazenda? Bom, então de trás para frente eu não de posso trás dizer para frente. ainda. Tá Primeiro certo. vamos ganhar a eleição, primeiro temos que aguardar o resultado das urnas. Mas óbvio que a gente já tem uma boa equipe. Nós temos ao nosso lado, a meu ver, a melhor equipe econômica do Brasil. Escolhemos os melhores e todos estão prontos para colaborar. Estamos falando de ex-ministro, ex-presidente de Banco Central, nós estamos falando de gente que trabalhou no BNDES. Helena Landau está coordenando esse time todo, que está assim, com livre e espontânea vontade e amor pelo Brasil, apresentando um projeto de Brasil responsável. Segundo, é importante dizer que se a gente não fizer o dever de casa de cuidar do dinheiro público, a gente causa um efeito contrário. Vamos lá. Por que a comida está cara na sua mesa? Por que hoje a população menos favorecida não tem mais o arroz e feijão na mesa? É o arroz ou o feijão. Porque a inflação é o maior imposto que a população brasileira paga. A inflação atingiu a classe média. Ela está usando o cartão de crédito para ir no supermercado parcelar comida. Isso nunca aconteceu com a classe média.
né? Maior parte da população brasileira endividada. Isso acontece por quê? Porque nós temos uma inflação. A inflação, entre outras coisas, ela se deve porque a nossa moeda está desvalorizada. Tudo no Brasil é em dólar. O prato da população brasileira é o quê? É o pãozinho de manhã e o arroz na hora do almoço. O trigo é importado, o arroz é importado. Se o dólar está alto, não tem como conter o preço dessa inflação. Então, qual é a forma de se fazer com que o nosso câmbio, o nosso real, nossa moeda se valorize e o dólar caia? Primeiro, uma candidatura e uma eleição de centro, que possa pacificar o Brasil com equilíbrio, com moderação, com diálogo, unir o Brasil novamente e dar credibilidade. A nossa candidatura permite isso. Da segurança jurídica, previsibilidade, responsabilidade, chamar os investimentos privados internacionais para voltar a investir no Brasil, porque nossa economia vai ser verde, com desenvolvimento sustentável. Então, este é um primeiro passo. O segundo passo, Denise, que é muito no que você me perguntou, é termos responsabilidade com o dinheiro público. Por isso que a gente tem que ter alguma âncora. Se a gente não tiver essa âncora do teto de gasto, quanto seria o orçamento secreto? Você acha que seria só 16 bi? Já estavam falando em querer subir para 30 bilhões. Eles não sobem para 30 bilhões porque não pode gastar, o teto segura. O teto fica, mas ele fica mais flexível. Para mim é inconcebível falar que conhecimento é gasto. Eu sou professora. Não tem como você falar que dinheiro para educação é gasto. É investimento, no caso. Tanto que ele está fora do teto. Mas eu pergunto, ciência, tecnologia, inovação, tem que estar fora do teto. Então, ciência colocou vacina no nosso braço. A tecnologia é o que faz a indústria ser competitiva, gerar emprego e renda para a população. Inovação é tudo que o Brasil não tem e tudo que nós podemos, com a genialidade dos nossos jovens que têm uma mente brilhante, condições de fazer, inclusive para exportar essa inovação. Então, se a gente pegar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e tirar do teto de gasto ao lado da educação, em 10 anos nós temos um outro Brasil. O teto de gasto fica com alterações, obviamente, mas tirando do teto de gasto ciência, tecnologia e inovação. Até porque se eu fazer uma pergunta que eu tenho certeza que você não vai saber porque ninguém sabe, e recentemente um grande economista se surpreendeu, nós temos um orçamento no Brasil de quase 5 trilhões. São 4 bilhões e 800 bilhões de reais. Disso, tirando o serviço da dívida, sobra algo em torno de 1 trilhão e 900 bilhões, do ano passado, não desse ano. Sabe qual é o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação? 10 bi. No universo, quase 5 trilhões. Então, você tira isso do teto de gasto, não corta, não vai ter corte, para as universidades, para os laboratórios poderem estar descobrindo medicamentos mais baratos para a população. Nós podemos patentear e exportar também para o mundo. Tecnologia à disposição e inovação. Hoje, o grande problema do Brasil, o Brasil não cresce porque não tem mais indústria. A indústria não consegue competir com o mundo. E ela fala, e eu participei de muitas reuniões, nós não conseguimos competir por 2 razões. Primeiro, que o nosso trabalhador não tem a produtividade. Vai ter com o ensino médio técnico. Nós vamos prepará-lo para isso. E segundo, nós não conseguimos investir em inovação como o mundo investe. Então, nós queremos o quê? Parceria com o governo federal, diz a indústria. Essa parceria vai ter, porque dinheiro vai estar ali à disposição para que nós possamos garantir ciência, tecnologia, inovação e educação de qualidade. Agora, a senhora vai governar com o MDB como um todo, até o MDB que hoje está ali apoiando o ex-presidente Lula, Renan Calheiros, que já é senador. Enfim, com que MDB a senhora vai governar? Qual vai ser a sua base no Congresso? Como é que a senhora vai montar essa base? Bom, Denise, primeiro que eu não vou governar com o MDB, eu vou governar com o Brasil. O nosso governo vai ser diferente, vai ser um governo olho no olho, conversando com as pessoas e trazendo as demandas para as pessoas para dentro do Congresso Nacional. Hoje eu sou candidata de uma frente democrática. Eu sou candidata pelo MDB, pelo PSDB, pelo Cidadania e pelo Podemos. Inclusive, se eu me permitir, eu quero agradecer a presença do presidente de Cidadania que está aqui, Roberto Freire, em nome dos demais presidentes. Cada sabatina, um presidente me acompanha. Isso me deixa muito feliz. É porque nós vamos governar em parceria. Nós vamos governar com os melhores. Vamos governar com quem quiser. Eu faço política há 20 anos. Eu comecei a minha vida como deputada estadual. Fazia oposição na época. Você tem que trocar esse presidencialismo do tomar lá da cá, do dinheiro, para votar, um amplo presidencialismo de conciliação. É isso que nós estamos precisando. Inclusive, aqui, se me permitir, porque 7 de setembro está chegando aí, né, que eu tenho certeza que vai ser de paz, tenho tranquilidade que a maioria absoluta da população não quer radicalismo nem nada, né, mas nós vamos deixar muito claro que a nossa pátria,
a nossa bandeira vai voltar a ser de todos os brasileiros e que essa pátria não é a pátria do dedo no gatilho. Essa é a pátria que acolhe com os braços, que sabe acolher a todos. Ok, candidata, nós vamos agora ao vivo até o Rio de Janeiro, onde nossos parceiros Cristiano Santos e Maurício Menezes, da Super Rádio Tupi, empresa do Grupo Diários Associados, têm perguntas para a candidata Simone Tebet. Boa tarde, amigos. Boa tarde para você também, boa tarde, o pessoal do programa CB Poder. Agora entrevistando a candidata à presidência da República, Simone Tebet. Boa tarde, candidata. Boa tarde. Aqui quem está falando é o Cristiano Santos, jornalista e apresentador aqui do programa da Super Rádio Tupi. Eu vou fazer a primeira pergunta e, na sequência, o meu colega aqui, o jornalista Maurício Menezes, também vai fazer uma pergunta à senhora. A gente vai falar de um assunto que é um drama que o Rio de Janeiro está vivendo, porque um estudo realizado pela Universidade Federal Fluminense, em parceria com órgãos que mapeiam a violência no Rio de Janeiro, aponta que mais de 57% do território carioca é controlado por grupos milicianos. São mais de 3.700.000 habitantes oprimidos por criminosos. Esses dados são oficiais, são dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e este, candidata, é um dos principais desafios do próximo governo. E a minha pergunta é, como a senhora pretende, junto ao governo do estado, combater a milícia aqui no Rio de Janeiro, candidata? Obrigada, Cristiano, pela pergunta. Não sei se consegue me ver ou só ouvir, mas eu estou vendo a ambos aí, um prazer. Bom, primeiro, nós vamos recriar o Ministério Nacional da Segurança Pública. Os governos estaduais não conseguem mais controlar e combater o crime organizado no Brasil sozinhos, e nem poderiam. Eu fui vice-governadora e atuei muito na pasta da segurança pública do meu estado, porque o meu estado é de fronteira. Grande parte das armas que chegam aí no Complexo da Maré, que chegam na Rocinha, que chegam no Morro do Alemão, eles vêm passando pelo meu estado de Mato Grosso do Sul. Grande parte das drogas também. Então essa é uma triste realidade. Nós temos pelo menos cinco eixos, não dá para tratar aqui, mas 3 muito rapidamente. Primeiro, uma polícia integrada, Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, fazendo o combate na fronteira brasileira. Esse é o primeiro passo. Ali nós temos um grande projeto que vai sair do papel chamado CISFRON. E eu trabalhei muito nessa área. É um projeto que vem desde Fernando Henrique, que é um serviço de inteligência e de coordenação com satélites, drones e tudo mais. É um projeto relativamente barato por tudo que vai oferecer. Todo ano entra dinheiro, os governos, o passado e o atual, vão lá e cortam o dinheiro e o projeto não consegue ser definitivamente instalado. Então, com os comandos militares regionalizados ao lado da Polícia Federal, das polícias de segurança pública dos seus estados e do governo federal, nós temos condições de começar a cortar o mal pela raiz, inclusive em relação ao crime organizado que está saindo das nossas metrópoles e indo para a Amazônia. O segundo ponto, o segundo eixo, é sem dúvida nenhuma um eixo que tem que ter um olhar diferenciado para o policial. O policial tem que ter, através das suas escolas, nós temos que reciclar, dar todo o suporte para ele no que se refere a que ele se proteja para proteger a sociedade, mas tem que entender que o papel da polícia é preventivo e repressivo, sim, mas que a polícia, ela prende, ela não mata. Então, dentro desse processo, é proteger o policial para que ele possa proteger a sociedade brasileira no rigor da lei, jamais extrapolando, que é uma outra questão também complicada que precisa ser abordada. Ainda nós temos a questão de mudar a legislação. Nós temos o Código de Execução Penal, o Código de Processo Penal, que está parado no Congresso Nacional, mas está engatilhado. Muita coisa tem que ser revista, até para que a gente possa separar os presos provisórios dos presos que já têm condenação criminal, não misturar aqueles que roubam, sei lá, que furtaram alguma coisa no supermercado com o crime organizado dentro das penitenciárias. Em relação às milícias, rigor absoluto, tolerância zero. Lugar de bandido é na cadeia. E a polícia tem apenas que saber agora proteger melhor os cidadãos. O que a gente não pode ter também são famílias inteiras, muitas vezes, chorando a morte de seus filhos, porque uma bala perdida, ou um adolescente, normalmente um adolescente negro de uma comunidade vítima da violência no Brasil. Nós sabemos como fazer e passa pela recriação do Ministério Nacional
da segurança pública de um lado e recuperar esse sistema chamado Sisfron, que hoje não sei nem se tem mais esse nome, para que numa integração das polícias nós possamos fazer a diferença. Se você me permitir mais uma única observação, acabei de assumir um compromisso, tive agora recente na sede da Polícia Federal um compromisso para dar autonomia administrativa para a Polícia Federal com mandato. Polícia Federal não pode passar pelo que passa hoje. Em 4 anos, o presidente da República mudou 4 vezes a Polícia Federal no Brasil. A polícia precisa ter autonomia, porque ela sabe como fazer. Muito bem. Tá aí, portanto, muito obrigado pela resposta. A candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, assumindo aqui um compromisso, então, portanto, de se eleita, apoiar o governo do Estado no combate à milícia aqui do Rio de Janeiro, que é um dos grandes dramas, um dos piores dramas e um grande desafio que o próximo governo tem pela frente. Candidata, agora o nosso colega aqui, o jornalista Maurício Menezes, também vai fazer uma pergunta para a senhora. Maurício. Senadora Simone Tebet, em primeiro lugar, parabéns pela forma como a senhora está conduzindo a campanha, muito interessante mesmo, eu tenho acompanhado bem e tal. Agora, eu queria saber o seguinte, o fato do candidato a governador aqui no Rio ser do seu partido e não apoiar a senhora, isso é uma dificuldade, porque aqui no Rio de Janeiro a política é complicada, nós tivemos vários governadores presos, deputados presos e tal. Esse fato dele não apoiar a senhora, apoiar o outro candidato, incomoda a senhora, sendo ele do seu partido? Não, Maurício, o MDB é o maior partido do Brasil, nunca teve nem terá unanimidade. Eu tenho hoje a unidade do partido. Na convenção tivemos 97% e já mostramos a que viemos, né? Nós deixamos para trás 7 pré-candidatos do Centro Democrático, ninguém apostava na nossa candidatura, mas eu sempre disse que eu não tenho medo de cara feia, eu sou resiliente, eu tenho coragem, eu sei do momento que o Brasil está precisando e que não é possível nós continuarmos nessa polarização. Hoje eu sou candidata à presidência da República porque entendo que somente uma candidatura da Frente Democrática é capaz de pacificar o Brasil, unir o Brasil para que o Brasil volte, né? Essa é uma clemência, uma súplica da população brasileira, volte a focar nos reais problemas do Brasil, que é a fome, a miséria, a desigualdade social, o preço da comida, né? A população quer emprego, a nossa obsessão é essa, emprego, 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 emprego. O Brasil não vai gerar emprego se não crescer, e não vai crescer se não tiver segurança jurídica, se não tiver estabilidade, essa coisa do nós contra eles, essa polarização, ela está levando realmente o Brasil para o abismo. Nós tivemos, não é só o caso aí do candidato a vice-governador do Rio de Janeiro, eu fui a única candidatura em que houve judicialização para não se tentar ter convenção. Olha o medo, qual é o medo de uma mulher candidata pelo MDB? Acho que isso tem um simbolismo muito importante. O MDB é o partido mais democrático do Brasil, é o maior. Então, ter uma mulher nesse momento para falar que Brasil nós mulheres queremos para vocês, para os nossos filhos, para os nossos companheiros, elevar o debate para falarmos de propostas e não nesse populismo, nesse personalismo, né? Triste Brasil que tem que escolher entre escândalo de corrupção do passado, né, do mensalão e do petrolão, escândalos de corrupção do presente, da compra de vacina, do orçamento secreto, dos ônibus superfaturados. É menos Lula e Bolsonaro e mais Brasil. Nós temos 215 milhões de brasileiros. Nós não podemos ficar personalizando a política em 2 candidatos, parar de olhar para o retrovisor, olhar para o futuro e apresentar propostas reais. Então, diante disso, eu só preciso de um caixote de um microfone, eu só preciso da oportunidade que a TV Brasília me dá de poder estar através de vocês, através também aí da TV Tupi e rádio, a oportunidade de falar para as pessoas com o que eu sou, com a minha coragem, com a minha verdade, né, sem saber tudo, mas ao mesmo tempo com muita vontade de servir ao Brasil. Ok, senadora, eu agradeço muito a participação aqui do Cristiano Santos, do Maurício Menezes, uma boa tarde para vocês e daqui a pouco a gente vai comentar essa conversa lá nas redes sociais. Senadora, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Eu queria perguntar para a senhora também, a gente falou da segurança, eles tocaram no tema segurança, que realmente é um tema importantíssimo para o Brasil. Agora, outro tema que também tem chamado muito atenção, inclusive no exterior, lá fora, está todo mundo de olho nisso, é na questão ambiental. A gente tem problemas também nas terras indígenas. A senhora defende nova demarcações de terras? Como resolver a questão ali entre os indígenas e os ruralistas? E nas redes sociais já tem gente dizendo que até tem terras da sua família, que teria ali um conflito com grupos indígenas. Como é que é essa questão?
E o que a senhora defende para tentar pacificar ruralistas e indígenas? Eu defendo a paz no campo, como eu defendo a paz na cidade. Eu defendo que as pessoas parem de colocar o ou e coloquem mais o e. Porque o e traz amor, traz paz, traz tudo aquilo que nós precisamos. Não é desenvolvimento ou meio ambiente, como não é agricultura ou meio ambiente, como não é pecuária ou meio ambiente. É uma coisa e outra. E o agronegócio brasileiro é sustentável. Eu venho do campo, sim. A minha área, a minha região, a minha área nunca teve conflito indígenas. Aliás, quando eu fui vice-governadora, nós construímos mais de 10 escolas em aldeias indígenas e mais de 1.000 casas populares, que nós temos a segunda maior população indígena, povos originários, fora da Amazônia Legal. O que eu defendo é a justiça. Se houver uma área considerada a área dos povos originários, que se dê destino a ele depois da demarcação e se indenize. Indenize aquele proprietário que está há 100 anos, 120 anos, com o título na mão, desde que a posse seja mansa, desde que a posse seja pacífica, desde que ele tenha efetivamente a escritura, ele tenha comprado uma área que não seja pública, fora da Amazônia Legal, eu estou falando do resto do Brasil onde há conflitos, indeniza-se o proprietário e ele sai, e os povos originários entram. Quem não quer essa solução, quer continuar com o conflito, porque interessa ter pautas ideológicas, trazer esta pauta para dizer esta pauta é minha, essa pauta não é deles, porque quem quer resolve. Estou falando de valores baixíssimos dentro de um orçamento. Nós mesmos tentamos, e foi aprovado por unanimidade. Dentro do Senado Federal, nós ajudamos no texto, parou na Câmara dos Deputados, aprovou no Senado uma PEC, exatamente dizendo isso. Quando a FUNAI quando faz-se o estudo antropológico, percebe-se que mesmo o proprietário estando lá, a terceira geração, que há 400, 500 anos atrás aquela área era dos povos originários, o que nós dissemos? Ao invés de se pagar em título, como se faz hoje, e você desocupa o agricultor familiar, quem tem 30 hectares, 50 hectares e que planta ali, deixando essa família ao relento, você paga em dinheiro, essa pessoa, essa família sai e os povos originários vão para suas terras. Está aprovado no Senado por unanimidade, inclusive com o apoio da oposição. É isso, é paz no campo, é paz na cidade, é tudo que nós precisamos. Moderação, equilíbrio, diálogo, boa vontade, vontade de servir, colocar as pessoas em primeiro lugar. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Agora, a senhora demarcaria, então, novas terras indígenas? Não sou eu que demarco, eu vou estimular que os órgãos cumpram o seu papel. Né? No caso, se você está diante, e tem vários projetos pendentes, diante de um estudo onde se comprove, não há nenhum problema. Se você perguntar, inclusive, para o agronegócio, para ter paz, ele prefere sair de lá, o que não falta é terra no Brasil para se comprar, se vai para outro lugar e se produz. O que a gente só não pode é demonizar um setor que é tão importante para o Brasil. O único setor que está funcionando no Brasil. Eu pergunto, de onde vem seu arroz? De onde vem seu feijão? De onde vem a carne que você come? Imagina se a gente tivesse que importar isso. Já não estamos conseguindo comer o arroz e feijão, não comeríamos nada. A população brasileira sofreria. Então, é importante dizer que o agronegócio é sustentável. E sim, nós temos bandidos infiltrados. Nós temos pessoas que desmatam de forma ilegal, tolerância zero, desmatamento ilegal zero na Amazônia. Nós temos grileiros de áreas públicas que vão ocupando os espaços, vendem a madeira, ficam ali, depois de alguns anos eles vão no Congresso Nacional e falam, vamos aumentar ali o arco da considerado legal para depois eu ter o título da posse na Amazônia e poder vender. Isso é errado, isso não pode acontecer. E nesse caso é tolerância zero. Para eles, os rigores da lei, porque isso é crime e eles têm que ser enquadrados no Código Penal. A senhora vai estar hoje com os embaixadores ali da União Europeia. A senhora tem um encontro daqui a pouquinho com a delegação lá da União Europeia. Qual mensagem que a senhora vai levar para eles no momento em que essa questão ambiental está tão aflorada, e especialmente na Europa? Eu acredito que eles têm 3 preocupações. Nós vamos tranquilizá-los em relação às 3. Primeiro, que nós vivemos uma democracia e não abrimos mão dela. Nós estamos prontos. Este é o Estado democrático de direito, não só na Constituição, mas de fato. É o que a população quer e exige. 99% dela, nós estamos prontos para defender a democracia. Ela é estável, ela é segura e ninguém vai tirar do povo o direito de liberdade de ir às urnas a cada 4 anos, escolher aquele que vai, enfim, comandar os destinos da sua vida. Temos uma imprensa livre e vamos defendê-la. Então, este é um ponto que eu tenho certeza que eles querem. Segundo, eles querem ter certeza que teremos um desenvolvimento
economia verde, o desenvolvimento sustentável. E nós vamos estar dizendo que o nosso programa, o segundo eixo, trata disso. Desmatamento ilegal zero. Vamos fazer do Brasil um exemplo para o mundo, porque somos na parte energética, nós já temos energia renovável, a nossa energia é verde, tem condições de ficar mais verde ainda, a nossa energia produzida ela é limpa, nós vamos mostrar isso e vamos mostrar, inclusive, que vamos devolver lá para a Amazônia os órgãos de fiscalização e controle para proteger a Amazônia. E com isso nós vamos fazer dinheiro. O dinheiro que está faltando para fazer obras, fazer ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, gerando com isso milhões de empregos diretos e indiretos, vai vir de fora. E quando eles perceberem que nós estamos prontos para vender crédito carbono, que nós estamos prontos para vender o oxigênio que nós produzimos, nós vamos estar fazendo com que o Brasil não só produza 2 safras anuais, muitas vezes a soja e o milho, mas nós teremos uma terceira safra, que é floresta em pé, vendendo o que o mundo precisa, que é o oxigênio. E com isso nós vamos trazer investimentos em dólar. E o terceiro, só vou citar porque o tempo é curto, eu sei que são muitas as perguntas, mas eles querem saber como é que fica a questão da política comercial, né? O comércio exterior. E nós vamos estar mostrando que um dos ministros mais importantes do nosso governo vai ser o ministro das Relações Exteriores. Ele vai fazer essa ponte com o mundo. Nós hoje, lamentavelmente, o Brasil virou as costas para o mundo. Nós vamos cuidar e proteger, no amplo acordo de cooperação, os nossos irmãos vizinhos do Mercosul, da América do Sul e mesmo da América Latina, com um olhar especial para o mercado comum europeu, inclusive fazendo essa ponte, Mercosul com o mercado comum europeu. Nós temos condições de fazer trocas que vão fazer não só com que o Brasil exporte mais, mas também importe mais barato, diminuindo gradativamente o imposto de importação de determinados produtos para que cheguem esses produtos mais baratos para quem mais precisa. Agora, de onde tirar dinheiro para toda essa rede de proteção que a senhora deseja criar na Amazônia? Porque o orçamento, a gente sabe que está apertado para recompor esses órgãos de fiscalização e controle. Denise, nesse caso específico, a estrutura está ali. Simplesmente o atual presidente mandou recuar, tirar a gasolina da Kombi, ou da caminhonete, pediu para que eles pudessem ir para outros lugares. Nós vamos colocar toda a estrutura, inclusive o próprio INPE, que foi desmantelado, toda a estrutura de apoio de volta para a Amazônia. Nós não estamos falando de despesas extras, nós estamos falando de devolver os órgãos de fiscalização e controle para dentro da Amazônia. No mais, no processo paralelo, como eu disse, do CISFRON, ou desse outro nome a esse sistema, que eu acho que até já mudou de nome, acho que um pouco desatualizada, nós temos condições de fazer com que as próprias Forças Armadas, a própria Polícia Militar da região, Polícia Civil, a Polícia Federal, possam estar dentro numa rede de proteção também. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, 1 minutinho, e a gente volta com mais edição especial do CB Poder. E você que está aí nos assistindo, aproveite e mande a sua pergunta lá pelas redes sociais, que a gente faz a sua pergunta aqui no ar para a candidata do MDB na disputa pela presidência da República. Não saia daí que a gente volta logo, logo. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje a senadora Simone Tebet, ela que é candidata do MDB à presidência da República. Senadora, temos várias perguntas aqui nas nossas redes sociais. A Leandra Soares, ela quer saber o que a candidata fará para acabar com o apoio político em troca de favores e cargos públicos, Aí a hashtag que ela põe aqui, chega de favoritismos. Bom, tá aí a pergunta da Leandra. Muito boa. Acho que são duas coisas que precisam ser pontuadas. Primeiro, se unindo aos bons. Há um equívoco dizer que a maioria do Congresso Nacional não é correta, não serve à população brasileira. É estando ao lado, não só dos partidos que têm o mesmo propósito que nós, que concordam com a nossa política econômica, com a nossa política social, e dividindo os espaços, que são duas coisas distintas. Trazendo para nosso lado, dentro do Ministério, as pessoas boas dos partidos que nos apoiam, que estão conosco. Isso é um ponto. Mas o segundo ponto, que eu acho que aí é talvez a consequência da pergunta dela, é que é preciso ser honesto. Se você for honesto, o Congresso Nacional, e apresentar boas propostas, você tem condições de governar sem o toma lá da cá. O toma lá da cá, o fisiologismo, começou lá no governo passado, com mensalão, era a mesada para comprar consciências. Foi descoberto esse escândalo
virou o Petrolão, vamos quebrar uma estatal, quebraram quase a Petrobras para poder dar, inclusive com o meu partido, parte do meu partido, eu sempre condenei isso, para poder permanecer no poder. E por quê? Porque uma vez envolvido em escândalo, o candidato a presidente da República, eleito presidente da República, ele fica refém. Ele fica refém do Congresso Nacional. Como não ficar refém do Congresso Nacional? Sendo honesto, não roubando, não deixando roubar. Porque aí não tem impeachment, não tem aquela denúncia. Vou entrar com processo de impeachment se você não me der isso. Vou entrar com processo de impeachment se você não me der Mas tem que ter aquilo. maioria, né? Mas ela vem, por isso que eu disse, não ela só é feita sendo naturalmente, honesto, então. não só sendo honesto, como tendo boas propostas. Quando o projeto é bom para o Brasil, o Congresso Nacional vota. É só buscar o histórico. E o primeiro passo, nós vamos ter que dar a vacina econômica no braço do Brasil. A vacina econômica se chama reforma tributária. Ela está pronta, só não tem vontade política. Ela está pronta para votar na CCJ. Aquele projeto que está lá no Congresso, já, no Senado. Né? Por quê? Porque ele simplifica os impostos, inclusive unificando alguns, ele dá rapidez para as indústrias, economiza, inclusive, o setor empresarial vai economizar, com isso ele vai ser competitivo com o mercado internacional, ele vai gerar emprego e renda, isso aquece a economia, e ele diminui o imposto do pobre. Não é justo, Denise, quem está nos assistindo, vocês acham que é justo o pobre pagar na cesta básica o preço do arroz e feijão que eu pago? Ali tem muito imposto, esse imposto de quem é pobre e está no Auxílio Brasil, ele tem que ser devolvido nesse cartãozinho para esse cidadão. E esse não é ideia minha, isso que não é fantasia nem promessa de candidata. Esse projeto ele está pronto para ser votado. A PEC 110 originária no projeto do Bernardo Apido, economista isso, Bernardo 45 com a 110 ela está unida. Pela primeira vez tem a unanimidade dos governadores. Sempre que se falava em reforma tributária, não se aprovava por conta dos governadores. Eu sei que é um tema chato. Para quê? O que a reforma tributária tem a ver com a minha vida? Tudo. Você quer comer mais barato, você quer ter mais emprego no Brasil, fazer o Brasil voltar a crescer, melhorar o salário, a renda? Nós precisamos da reforma tributária. Ela é neutra, ela não cria impostos, ela unifica impostos, ela faz a máquina girar mais rápido da economia brasileira e ela dá o que hoje a indústria precisa para voltar a crescer, que é o fato dela poder economizar na burocracia que ela tem hoje de entender essa legislação e jogar esse dinheiro em ciência, em tecnologia, em contratação e abertura de portas para que a gente volte a gerar emprego e renda para a população brasileira. Pois é, a gente tem outra pergunta aqui, é do Williamson Chaves. Ele quer saber o que é democracia para você. Democracia é o governo do povo, é o governo onde o povo manda. Onde ele, como não pode diretamente ocupar o poder, porque não dá para colocar 215 milhões de brasileiros discutindo, né, o que vai fazer amanhã. Né? Antigamente se fazia isso em praça pública quando nós tínhamos cidades muito pequenininhas lá na antiguidade. Né? É o poder do povo. O poder do povo que elege seus representantes para em seu nome governar. Então democracia é isso, é o direito do cidadão de liberdade de expressão, de liberdade de ir e vir, de estar escolhendo o seu prefeito a cada 4 anos, o seu governador, o seu presidente da República, de ir para as ruas, pedir para sair um presidente se ele não estiver satisfeito e esse presidente ter cometido algum tipo de crime de responsabilidade. É uma imprensa livre, vigilante, informando e bem informando o cidadão brasileiro. A democracia é condição para termos desenvolvimento, para termos qualidade de vida, para termos comida, repito, mais barata na mesa, para poder estar discutindo no dia a dia, né? E para poder dar ao povo que é do povo, que é o seu próprio país. Por falar em dar ao povo que é do povo, a Deise Lourenço Moisés quer saber qual a proposta de governo para a política pública de assistência social. Bom, além da transferência de renda permanente, que a gente comentou aqui, com auxílio, mas com condicionantes, criança vacinada, criança na escola, e a transferência de renda, nós vamos ter lá assistente social, agente comunitário, olhando se não está tendo caso de pedofilia, se não está tendo caso de abuso sexual, se a mulher não está apanhando, e vendo de que forma a gente pode dar autonomia para essa família. A mulher sendo qualificada, entrando no mercado de trabalho, o jovem qualificado, entrando no banco da escola. Então, além disso, acho que é o maior projeto social que nós podemos fazer para os nossos jovens e para as nossas crianças é garantir educação de qualidade. Eu não vou sossegar como professora enquanto o filho do pobre não tiver a mesma qualidade de ensino do filho do rico.
Esta é a única coisa que vai tornar esse Brasil um Brasil verdadeiramente de todos. Então, este é um projeto que a gente tem. Paralelo a isso, Denise, como assistência social é algo feito pelos municípios, e eu sou municipalista porque fui prefeita 2 vezes, eu sei que as pessoas moram na cidade. O problema está lá na ponta. Que está lá na ponta, né? A União vai ser parceira dos municípios nas políticas públicas sociais. E aqui a Lavínia Ayumi Borges Ribeiro, ela quer saber, senadora, a senhora Meu Voto Esperança, tem uma dúvida, quais são as propostas da senhora com relação à saúde? Bom, nós temos 2 problemas. A saúde, lamentavelmente, hoje no Brasil, ela está subfinanciada. A União já mandou dinheiro para os estados e municípios em percentual muito maior do que hoje. Então, o primeiro passo é repor isso. A União tem que entrar com 50%. Hoje entra com 40%, 42%. Com a pandemia mudou um pouco, mas antes disso. Então, é voltar ao governo federal a mandar para os estados e municípios 50% do que é gasto com saúde pública. Mas nós temos uma demanda ainda mais grave. Eu esqueci o nome dela, por isso que eu não citei o nome. De quem fez a pergunta. A Lavínia. Lavínia, nós temos um problema mais grave. A pandemia nos deixou 2 anos com os hospitais só atendendo os casos de Covid, porque não podia misturar, é claro. Nós temos que zerar. Nosso compromisso é em 2 anos zerar essa fila. É decretar para efeitos de saúde uma calamidade, Estado, continuar esse estado de calamidade da pandemia, porque é uma consequência da pandemia, para a gente zerar essas filas. Então vai ser fundo a fundo. O município e o Estado cumpriu exames, consultas e cirurgias atrasadas pela pandemia, nós vamos depositando esse dinheiro para em 2 anos poder zerar essas filas. É o mínimo que a gente faz. Ou seja, tem meta, então, que eles têm que cumprir. Eles têm que cumprir. Não, eles só vão pagando à medida que eles forem executando aqueles serviços atrasados. Porque nós não podemos perder uma vida, porque não fez uma mamografia, não fez um exame de próstata, porque sobre o argumento que não tem dinheiro. Repito, o dinheiro tem, ele só está sendo mal aplicado ou indo para o desvão da corrupção. E o segundo é, nos 4 anos, você melhorar a tabela SUS, aumentar 25% o valor da tabela SUS por ano, para que os hospitais filantrópicos e as santas casas possam abrir mais portas para as famílias. Eu tive uma informação muito triste recentemente, quando fui no Hospital do Amor, do Hospital do Câncer de Barretos, onde o Henrique me falou o seguinte: Simone, 25% do pobre no Brasil morre sem precisar morrer por conta, prematuramente por conta do câncer, porque nós não conseguimos atender mais gente. Se a tabela do SUS for melhorada, está parada há 20 anos que não se atualiza, ou seja, se vocês pagarem um pouquinho melhor para nós temos condições de abrir essas portas para todos os exames preventivos de câncer no Brasil. Imagine, 25% do pobre morre prematuramente de câncer porque simplesmente os hospitais filantrópicos não conseguem atender a demanda porque não tem dinheiro. Então nós temos que fazer um sacrifício, tirar de onde está indo com despesas supérfluas e colocar para que os hospitais filantrópicos e as santas casas possam beneficiar a população. E um último dado que eu acho que é importante, porque eu nasci também num município que não tinha, eu sou do interior do Brasil, que não tinha hospital público. 60% da população brasileira mora em locais que não têm hospitais públicos, que dependem da filantropia, das santas casas. E eu quero aqui homenageá-los porque fazem, com menos dinheiro e com muito amor, fazem o serviço fundamental para o Brasil. São os heróis mesmo, né? A gente está aqui também, olha, a mulherada está participando muito, a 1000 por hora aqui nas nossas redes sociais. A Rosane de Melo Costa, ela quer saber, senadora, como acabar de vez com a situação de pessoas que moram hoje nos puxadinhos? São favelas com esgoto a céu aberto. Essa realmente é uma realidade que a gente sabe de muitos brasileiros. Qual é a sua proposta para acabar com essa questão? E, lamentavelmente, Denise, esse governo cortou 98%. Ele zerou o orçamento para construir casas para quem ganha até um salário mínimo e meio. Olha a quantidade de casas que nós vamos ter que fazer. No nosso programa, nós vamos construir 250 mil casas por ano para quem ganha até um salário mínimo e meio. Mas não é só isso. Sozinho não faz verão. Então, nós vamos estar procurando as melhores práticas. Aluguel social, pegando espaços públicos, casas, muitas vezes, de pessoas que não pagaram seus impostos há muitos anos e que já perderam, para que a gente possa colocar famílias inteiras. Fazer o tal do mutirão. Eu fui prefeita, construí. Na época, eu fui a prefeita que mais construiu casas na minha cidade, depois fui superada, que bom, pelos gestores posteriormente, e eu sei que você tem que ter várias formas de fazer casas. Eu tive recentemente num dos estados mais ricos do Brasil, que é o estado do Pará, em matéria de riqueza.
mas com uma das populações mais pobres. Lá, quase 50% das casas são consideradas esses puxadinhos, ou seja, são consideradas subnormais. É possível, com vontade, garantir isso, mas com uma condição. No meu governo, a chave da casa própria vai realmente para a mão das mulheres que mais precisam. É preciso fazer um corte aí, especialmente para a mulher monoparental, ou seja, para a família monoparental. Seja homem ou seja mulher aí. Ou mãe ou homem. Às vezes você tem famílias onde é o chefe. Quer dizer, aquela onde não tem o suporte do homem ou o companheiro que não tem o suporte de uma mulher, ou seja, uma situação cheia de filhos, dá um olhar especial para as famílias monoparentais no Brasil. Por falar em mulheres, a gente tem aqui a pergunta da Tairane Evangelista. Ela quer saber como a senhora vai lidar com a violência política que ocorre contra as mulheres. Essa não é só violência política, isso, né? Tem várias. Eu lido há 20 anos. Eu faço política há 20 anos e desde o primeiro dia do meu mandato eu já sofri violência política. E eu falo que isso me fortaleceu. E na primeira vez eu fui chorar no banheiro, assim, foi algo que eu não consegui lidar. Eu não estava preparada para lidar com esse tipo de violência. Porque é uma violência que dói, ela machuca, ela não precisa ser física. Mas a forma como ela vem no crescer do corpo, no gesto, na forma, na fala, porque ele agride naquilo que atinge mais a mulher, né? Atinge a família, atinge a nossa condição de ser. A segunda vez eu fui para uma reação que não deu muito certo, eu falei, da terceira vez não passa. E tive o privilégio de ser, dentro desses 7 anos, a primeira líder da bancada feminina, e a gente tem considerado a violência política agora como crime, a gente mexeu na legislação para punir realmente aquele que comete, ou nas redes sociais, ou né, no mundo real, a violência política no Brasil. A violência contra a mulher na política, ela é muito séria, ela afasta as mulheres de bem, as mulheres competentes, porque elas não querem se envolver. Quantidade de fake news que a mulher sofre na política é infinitamente maior do que da quantidade de fake news que atinge os homens. E normalmente não é só na nossa atividade, né, aquilo que nós estamos fazendo, é em relação à nossa família, em relação aos nossos companheiros, em relação aos nossos filhos, ameaças físicas, inclusive. E, lamentavelmente, né, nós temos um presidente que dá mau exemplo. É um presidente misógino, é um presidente que agride as mulheres, que não respeita as mulheres, que estimula esse ambiente de ódio e dando um péssimo exemplo a essa geração. Que bom que essa geração mais nova de meninos está vindo muito diferente. Né? Esses meninos e essas meninas que estão vindo aí na faixa dos 30 anos para baixo, 25 anos para baixo, está vindo com uma outra mentalidade. Eu tenho muita expectativa de que isso, num curto espaço de tempo, mude no Brasil. Senadora, a gente tem muitas perguntas aqui sobre educação. Eu vou tentar aqui fazer um resumo. Especialmente, eles querem saber, por exemplo, com a iniciativa privada e pública, com o governo financiando, existe espaço para uma forma mista de escola, com iniciativa privada e pública, com o governo financiando bolsas para os carentes, um ensino fundamental e médio de qualidade, público e privada? A pergunta de Alan Del Costa. Também tem a pergunta do Sérgio Mateus, qual a política para as universidades públicas? E eu acrescento aqui, como é que a senhora vai tratar também a primeira infância, que é fundamental ter ali, e isso é cuidado hoje dos municípios. Como é que a senhora vai fazer para ter aí mais, para que a União invista mais nessa questão da primeira infância? Nós dobramos o recurso do Fundeb, então nós temos dinheiro e ele está fora do teto. É justamente para isso, nós vamos cumprir o Plano Nacional de Educação. Nós vamos zerar a fila, faltam 300 mil vagas para crianças de 4 a 5 anos, que é uma parte da primeira infância. Zerar. Então, 4 a 5 anos, todas as crianças têm que estar na escola, com recurso federal. E aí entra um pouco na pergunta que ela me fez primeiro. Nesse caso específico, dá para misturar sim, ou seja, é possível contratar vagas em creches privadas nos municípios que não têm vagas. Nós vamos terminar as creches inacabadas no Brasil, tem mais de 2 mil escolas e creches inacabadas no Brasil, mas enquanto isso a gente não pode deixar a criança fora da escola. Então nós temos que contratar vagas com participação do Ministério Público, com tanta transparência, colocando recurso para o município fazer. No que se refere, então, em relação à primeira infância, sem dúvida nenhuma, é prioridade absoluta. E em relação à questão do ensino médio, nós estamos criando poupança jovem. As pessoas não entenderam muito como é um monte de memes, é um monte de história em relação a isso. Né? Da mesma forma que nós pagamos lá atrás, né, na época de Fernando Henrique, nós pagamos para as famílias colocar as crianças na escola, o chamado Bolsa Escola, nós vamos pagar para ter os nossos jovens de volta
para o ensino médio. 37% do nosso jovem está fora do ensino médio. Então, com conectividade... Pois é, aí acaba o ensino médio e tem aquele recurso. Nós já aprovamos a reforma. A reforma está aprovada, é a nova reforma do ensino médio técnico. É uma reforma que dá autonomia para o aluno. Ele tem que estudar português e matemática, ele tem que as disciplinas que são obrigatórias, mas depois ele escolhe o que ele quer fazer. Então, é o ensino médio técnico. É responsabilidade do Estado, mas a União está na lei já, não é? A União vai pagar R$2.000 por aluno, por escola, por exemplo, para o Estado, para que ele implante a reforma do ensino médio técnico, ou seja, curso em período integral, preservando o jovem que trabalha, técnico, para que ele tenha duas portas de saída. Ou ele vai para a universidade, ou ele vai para um curso técnico profissionalizante. E aí vem a poupança jovem, quer dizer, não adianta a gente dar dinheiro, o Estado faz essa escola em período integral, chama o aluno não quer sentar na cadeira. Por quê? Nós estamos numa escola do século XIX com aluno do século XXI. Então, nós temos que ter a internet, a conectividade, com agora o leilão 5G, isso é possível, e nós vamos pagar por aluno depositar todo ano, desde o fundamental. Quando ele terminar o terceiro ano, ele pode levantar esse dinheiro, que dá em média R$5.000, para que ele faça o que ele quiser. Nós vamos pagar para o aluno não desistir da escola. Pois é, a Leandra aqui também, o Sérgio Matheus está perguntando qual a proposta para as universidades públicas, e ela pergunta, a Leandra pergunta também de onde vai sair esses 5.000 da poupança aluno aí que a senhora pretende criar se a senhora for eleita. Por isso, bom, primeiro vamos lá, né? A gente tem um número limitado de alunos que se formam, então como é um depósito que vai fazendo, ele vai ficando, o gasto do poder público, ele vai crescendo ao longo dos 8 anos, ele começa menor o ano que vem, e ele vai crescendo ao longo dos 8 anos. Então, vamos lá, o orçamento é de quase 5 trilhões, nós estamos falando aí, no primeiro momento, de 3, 4 bi, a gente está fazendo essa conta, o que não é nada num país de um orçamento secreto de 16 bi, né? De um cartão corporativo que o presidente da República tem, a gente não sabe quanto é que gasta. Numa viagem gasta R$300.000, na outra viagem gasta R$500 mil. O que está se fazendo? Estou aqui falando em valores que nem nós conhecemos porque o cartão corporativo é sigiloso. Nosso governo vai ser transparência absoluta. O povo vai ver até para falar, está muito cara a viagem, economiza, vai de carro, não vai de jato e assim por diante. Então, educação não é custo, é investimento. É a única coisa que não pode e não vai faltar dinheiro. Quando nós aprovamos o novo Fundeb em 2020, a União só colocava 10% do Fundeb, era de participação da União. Agora, é 23% daqui a 2 anos, já está em 16% esse ano. Então, está dobrando o recurso do Fundeb. Então, nós vamos, com base nisso, no dinheiro do Fundeb vai para a valorização dos professores, para as escolas, e com isso você sobra, de outro lado, do Ministério da Educação, recurso para bancar... Para as universidades públicas. Para as universidades públicas. Eu sou professora universitária, dei aula há 12 anos, né? Acho que primeiro a gente precisa enfrentar um grande problema. Nós precisamos rever o conteúdo dos nossos professores. Tudo isso está muito bonito, mas se nós não tivermos um professor preparado com o que ensinar e como ensinar esse aluno, a escola não vale nada. Então, reformar obras de infraestrutura, garantir aluno na escola, internet e tudo mais. Nós temos que ter professores preparados. Então, nós temos que ter, mesmo que à distância, o EAD, nós temos que estar mais presente na grade curricular, acompanhando a formação desse professor, para que esse professor vá e entre bem na sala de aula. Ele precisa ser valorizado. Da universidade. Então, a senhora vai fazer uma blitz aí nas universidades para ver como é que estão os professores, é isso? Nós ver temos como que é que está a atualizar o qualificação currículo, deles? isso já está sendo estudado, atualizar, dar suporte para esse professor entrar de forma mais segura em sala de aula. Não é o que ensinar também, mas como ensinar e empoderar esse professor. Nós vamos estar fazendo campanha. A presidência é lugar de coisa séria, é lugar de exemplo. Nós temos que dar o exemplo para os nossos jovens. A partir do momento que a gente honra essa grande profissão de professor, os nossos jovens vão também respeitar o professor em sala de aula. Senadora, nosso tempo está terminando. Amanhã, 7 de setembro, eu quero saber as suas expectativas para o 7 de setembro e que a senhora já se despeça dos nossos telespectadores, porque o nosso tempo está acabando. Tá certo. Bom, primeiro dizer que o Brasil é um país de paz, né? E como tal, tenho certeza absoluta que ocorrerá o 7 de setembro com muitas comemorações, né, falando dos 200 anos do bicentenário da nossa independência. Mas lembrar que a independência do Brasil ainda não foi alcançada. Enquanto tiver uma criança dormindo com fome, nós não temos independência no Brasil. Enquanto nós tivermos trabalhadores em forma de súplica pedindo um prato de comida ao invés de estar lá com as mãos calejadas do trabalho, nós não teremos independência no Brasil. Então, erradicar a miséria, combater a pobreza, diminuir a desigualdade social, essa é a nossa prioridade absoluta. Dar dignidade e cidadania. Eu termino aqui citando Ulisses Guimarães.
né? Ulisses Guimarães tem uma frase que para mim é uma das mais belas, quando lhe perguntado o que é cidadania. Ele explica que cidadão é aquele que come, aquele que sabe o ABC, aquele que mora, aquele que tem emprego e renda e tem lazer nos finais de semana. É isso que nós queremos para o povo brasileiro. E é possível. Um Brasil tão rico desse tem condições de dar dignidade e cidadania para todo o seu povo. Por isso é que eu sou candidata à presidência da República. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que para os nossos telespectadores foi muito produtivo o nosso encontro. E já fica o convite para a senhora voltar, se a senhora estiver lá no segundo turno, ou quando a senhora vencer, o CB Poder também estará à sua disposição, se a senhora for, obviamente, a presidente eleita, como estará para qualquer um que vença essas eleições. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Denise, e obrigada a todos. E olha, para você que nos acompanhou aqui até agora, muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Não sextou não, porque amanhã é 7 de setembro, depois nós temos aí quinta e sexta com mais entrevistas aqui para você no CB Poder. Até a próxima. Tchau.